No silêncio opressor do sótão da velha casa da família, onde a poeira dançava em feixes de luz que se infiltravam pelas frestas, Helena se curvava sobre um emaranhado de fios, telas cintilantes e anotações frenéticas. Seus olhos, antes cheios de uma vivacidade juvenil, agora carregavam o peso de anos de insônia e uma obsessão que consumia cada fibra do seu ser. Helena era uma cientista brilhante, talvez genial, mas sua genialidade era impulsionada por uma dor insuportável. A perda inexplicável de sua irmã mais nova, Sofia, anos atrás. Sofia simplesmente desapareceu, como se tivesse sido apagada da própria existência, deixando um vazio que nenhuma lógica ou ciência poderia preencher. Para Helena, no entanto, havia uma única teoria que oferecia um fio de esperança: a dos multiversos. Ela acreditava, com uma fé quase religiosa, que Sofia ainda existia em alguma outra realidade, intocada pela tragédia que a despedaçou. A culpa, um fardo pesado sobre seus ombros, sussurrava que talvez, se ela tivesse sido mais rápida, mais atenta, Sofia ainda estaria ali. O legado de seu pai, um físico renomado que também se aventurou nas águas turbulentas da teoria dos multiversos, era a base de sua jornada. Ele foi desacreditado, ridicularizado pela comunidade científica, mas Helena sabia que havia mais em suas pesquisas do que a loucura que lhe atribuíram. O diário de seu pai, encadernado em couro gasto e preenchido com caligrafia apertada e diagramas complexos, era seu evangelho. Ela passava horas decifrando seus códigos, buscando a chave que seu pai talvez tivesse encontrado antes de se retirar do mundo, um homem quebrado pela incompreensão e, quem sabe, por um segredo muito maior. Havia indícios nas entrelinhas de que ele havia chegado perto. Talvez até tivesse sucessos que escondeu, por razões que Helena ainda não compreendia. Foi em uma noite chuvosa, com o trovão ecoando como um presságio, que o avanço crucial aconteceu. Não foi a construção de uma máquina grandiosa, mas a finalização de uma fórmula, um algoritmo complexo que, em sua simplicidade elegante, prometia sintonizar realidades. O monitor principal piscou, e por uma fração de segundo, uma imagem surgiu. Um vislumbre fugaz de um jardim ensolarado, e lá, brincando com um sorriso radiante, estava Sofia. Viva, respirando. A visão durou menos que um piscar de olhos, mas foi o suficiente para acender uma faísca de esperança no coração gélido de Helena. Enquanto Helena tentava estabilizar a conexão, Dr. Elias, um antigo colega de seu pai e agora um cientista de renome, fez uma visita inesperada. Seus olhos astutos examinavam o laboratório improvisado de Helena com um interesse que parecia genuíno, mas que escondia uma camada mais profunda. Elias ofereceu apoio, recursos ilimitados, mas Helena sentia um frio na espinha. Ele falava de progresso, de conhecimento, mas a ambição por poder e reconhecimento, a possibilidade de explorar realidades para benefício próprio, brilhava em seu olhar. Após semanas de trabalho ininterrupto, Helena conseguiu estabelecer uma comunicação rudimentar. A voz de Sofia, um eco distante, vinha através do éter, descrevendo uma vida feliz, cheia de risadas e momentos simples. Mas havia uma pontada de melancolia em suas palavras, um vazio ou saudade inexplicável, como se algo estivesse faltando, mesmo em sua realidade perfeita. Helena se debatia com um dilema moral avassalador. Tinha o direito de interferir? De buscar sua irmã, potencialmente alterando a vida de outra versão de Sofia? Então, o aviso sombrio. Durante uma das conexões, o sinal distorceu-se violentamente. A imagem de Sofia foi substituída por um vislumbre caótico de destruição. Edifícios em ruínas, céus borrados por uma fumaça densa e uma sensação de desespero avassalador. Não era a Sofia que ela conhecia, mas uma entidade desconhecida,
Ou talvez uma versão distorcida dela, que gritava um aviso inaudível antes que a conexão fosse cortada abruptamente. Helena ficou com um arrepio na espinha, ciente de que havia muito mais em jogo do que apenas encontrar sua irmã. Foi então que Dr. Elias, com um sorriso enigmático, revelou que sempre soube da pesquisa do pai de Helena. Sua pesquisa era incompleta, Helena, ele disse, seus olhos fixos nos dela. Mas ele descobriu algo, um segredo sobre a verdadeira natureza dos multiversos. Algo perigoso, e eu sei onde está. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A revelação de Elias ecoou no sótão, um prenúncio de uma conspiração muito maior do que Helena poderia ter imaginado. O Dr. Elias, com sua postura impecável e sorriso calculista, manipulava Helena habilmente, oferecendo-lhe acesso à tecnologia de ponta, laboratórios avançados e recursos ilimitados. Tudo em troca de sua cooperação, claro. Ele insinuou que o pai de Helena não havia simplesmente escondido o segredo sobre a natureza dos multiversos, mas o havia selado, protegido de algo ou alguém. Elias falava de um grupo secreto de cientistas, uma organização sombria que também buscava o controle das realidades, e que o pai de Helena, em sua genialidade, havia se oposto a eles. Enquanto Helena se aprofundava nas pesquisas com os recursos de Elias, algo estranho começou a acontecer. Pequenos flashbacks ou vislumbres de outras realidades invadiam sua vida cotidiana, como se as barreiras entre os universos estivessem se tornando porosas. Ela via versões de si mesma em situações completamente diferentes. Uma Helena casada, uma Helena mãe, uma Helena que nunca havia perdido Sofia e que irradiava uma felicidade que a sua própria alma nunca conheceu. Momentos importantes de sua vida se desenrolavam com desfechos alternativos, desorientando-a e fazendo-a questionar a solidez de sua própria existência. A realidade parecia um tecido frágil, rasgando-se em suas bordas. Em meio a essa confusão crescente, Helena retornou ao diário de seu pai, buscando respostas. Foi então que ela descobriu uma seção codificada, uma sequência de símbolos e equações que ela havia ignorado anteriormente. Com a ajuda dos novos recursos que Elias generosamente lhe concedera, a decodificação revelou uma verdade aterrorizante. O pai de Helena não apenas havia descoberto a teoria dos multiversos, mas também uma entidade ou força cósmica que consumia realidades, deixando um vácuo de inexistência em seu rastro. A perda de Sofia em seu universo não havia sido um acidente, nem um mero desaparecimento. Fora uma intervenção direta dessa força, um sinal de sua presença insidiosa. Desesperada por mais informações, Helena tentou uma nova conexão, uma busca mais profunda nas redes de realidades. Desta vez, a voz que respondeu não era a de uma Sofia sorridente e ingênua. Era uma voz mais velha, carregada de cicatrizes e amargura. Era a Sofia alternativa, de um universo onde a força já havia causado estragos indizíveis. Esta Sofia, com a sabedoria adquirida em meio à destruição, alertou Helena sobre os perigos de sua intervenção e, mais importante, sobre a traição de Elias. Ele não é seu aliado, Helena. A voz ressoou. Ele busca o poder da força, não o seu bem ou o das realidades. A motivação da Sofia alternativa era clara. Ela queria salvar outras realidades do destino que a sua havia sofrido, e talvez se redimir por sua própria incapacidade de agir quando a força se manifestou pela primeira vez em seu universo. Com o coração apertado por uma nova camada de traição, Helena confrontou o Dr. Elias. As revelações do diário e os avisos da Sofia alternativa haviam fortalecido sua determinação. Elias, desmascarado, largou a fachada de mentor benevolente. Um sorriso frio e cruel substituiu sua expressão anterior.
Ele admitiu suas verdadeiras intenções. Usar a tecnologia de Helena, combinada com os segredos do pai dela, para não apenas controlar a força, mas para moldar os multiversos à sua própria vontade. Seu pai era um ingênuo, Elias zombou. Ele queria selar o poder. Eu quero dominá-lo. Ele confessou ter sabotado o pai de Helena, desviando fundos e desacreditando suas pesquisas, tudo para obter acesso àquele conhecimento proibido. A fúria de Helena atingiu seu ápice. Com a ajuda mental da Sofia Alternativa, que a guiava através de uma rede de passagens secretas e códigos de acesso, Helena conseguiu escapar do laboratório de Elias, deixando para trás os recursos que agora pareciam algemas douradas. Seu objetivo havia mudado drasticamente. Não era mais apenas encontrar Sofia, mas impedir Elias e a força de destruir todas as realidades. Ao escapar, ela sentiu as primeiras manifestações da força em sua própria realidade. Pequenas distorções no ar, objetos que pareciam tremular, ecos de vozes que não existiam. A ameaça era iminente. Helena percebeu que a força se alimentava da dor e do desespero, e que a chave para detê-la, para selar essa ameaça cósmica, poderia estar em algo que Elias nunca compreenderia: o amor e a redenção de sua própria realidade. A força, como um predador faminto, intensificava sua investida. Helena podia sentir as realidades ao redor de seu laboratório tremerem, como folhas em uma tempestade cósmica. Fragmentos de sua própria vida, memórias preciosas de sua infância, do rosto de sua mãe, do sorriso gentil de seu pai, pareciam piscar e desaparecer, como se nunca tivessem existido. Era a força tentando apagá-la, desfazê-la do tecido do multiverso. A Sofia Alternativa, uma voz constante em sua mente, guiava-a através do caos, explicando que a anomalia se alimentava de sua existência, de sua dor, de sua conexão. Helena compreendeu então que para salvar as realidades, para deter a força que ameaçava consumir tudo, ela precisaria de um sacrifício. Não um sacrifício de vida, mas de esperança. Ela deveria usar sua própria conexão com Sofia, o amor fraterno que ardia em seu coração como uma âncora, um escudo contra a anomalia. Isso significava que ela talvez nunca mais pudesse ter sua Sofia de volta, em sua própria realidade. Que o sonho de um reencontro seria o preço da salvação. A dor era excruciante, mas a determinação de proteger o que restava era ainda maior. No limiar da destruição, o Dr. Elias, em sua megalomania, havia ativado sua própria máquina, uma aberração tecnológica que ele acreditava poder dominar à força. Em seu laboratório grandioso, ele tentava subjugar o poder cósmico, cego pela ambição. Helena, por sua vez, retornou ao seu sótão, o santuário de sua pesquisa. Com as anotações do pai e sua própria compreensão intuitiva dos multiversos, ela começou a construir um nexo, uma ponte entre as realidades que não buscava controlar, mas sim harmonizar. O confronto final se desenrolou em uma dimensão que transcendia o espaço e o tempo. De um lado, Elias, cercado por um turbilhão de energia que ele erroneamente pensava estar controlando. Do outro, Helena, com a tecnologia do pai pulsando em suas mãos e o amor por Sofia como seu verdadeiro motor. A força rugia ao fundo, uma tempestade de inexistência ameaçando engolir ambos, e tudo o que eles representavam. Helena sentiu um puxão, uma fresta se abrindo. Ela poderia, naquele instante, trazer sua Sofia de volta. A imagem da irmã sorrindo, correndo pelos campos de sua infância, acenava para ela. Mas a Sofia Alternativa sussurrava em sua mente: se você a trouxer, o equilíbrio se romperá, a força se fortalecerá, todos nós seremos perdidos. A escolha foi agonizante. Com lágrimas nos olhos, Helena escolheu proteger todas as realidades. Ela concentrou toda a sua energia, não para puxar, mas para selar, para fechar a fenda, para conter a força
e com ela, a possibilidade de reencontrar sua irmã. Um último adeus silencioso ecoou em sua mente um aceno de gratidão da Sofia alternativa. Elias, em seu delírio de poder, foi engolido pela própria força que tentou controlar. Sua máquina, superada pela anomalia, implodiu, e ele foi consumido, ou talvez preso em uma realidade fragmentada que ele mesmo havia criado. Sua ambição o destruiu, deixando apenas um vazio onde antes havia um homem. Helena, exausta, mas com uma estranha paz no coração, selou a força e fechou as portas para os multiversos. A dor da perda de Sofia ainda estava lá, uma cicatriz profunda em sua alma, mas era mitigada pela certeza de ter cumprido uma missão maior. Ela não tinha sua irmã de volta, mas havia salvado inúmeras vidas, inúmeras realidades. A partir daquele dia, Helena continuou sua pesquisa, mas com um foco diferente. Não mais a busca pelo que foi perdido, mas a manutenção da única realidade que ela tinha. Ela se tornou uma guardiã silenciosa, observando o delicado equilíbrio do universo. Uma tarde, enquanto arrumava o velho sótão, ela encontrou um pequeno ursinho de pelúcia, um brinquedo de Sofia que ela pensara ter sido perdido há anos. Por um instante, um breve eco da risada de sua irmã preencheu o ar. O amor transcende as realidades, e a esperança, Helena percebeu, nunca morre completamente.